Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombar de mim, estendem os beiços e memeiam a cabeça, dizendo: confia no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, tu que me privaste e preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fosse lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Deus meu, por que me abandonaste? Este foi o clamor impressionante do Gólgota, Eli, Eli, lama sabachthani. Os judeus o desempenharam, mas os anjos o adornaram quando Jesus deu este brado excelente e amargo. Pregado à cruz, vemos o nosso grande Redentor, em situação desesperadora e aflita. O que vemos? Temos ouvido para ouvir, ouçamos e tendo olhos para ver, vejamos. Contemplemos com santa admiração e observamos os raios de luz entre a escuridão terrível daquela meia-noite e no meio-dia. Primeiramente, a fé do nosso Senhor brilha e merece a nossa imitação reverente. Ele se agarra a Deus com as mãos e clama duas vezes: Deus meu, Deus meu. O espírito de adoção era forte no filho do homem sofredor, não tendo dúvidas quanto ao seu interesse no Senhor. Sejamos imitadores deste apego a um Deus aflito. Nem o sofredor desconfia do poder de Deus para sustentá-lo, para o título, pois o título usado, eu, significa força, sendo o nome do Deus poderoso. Ele sabe que o Senhor é o sustentado, e ele sustenta, e o socorro todo suficiente do seu espírito, e então lhe dirige súplicas na agonia da aflição, mas não na miséria da dúvida. Ele se contemplaria em saber por que foi desesperado ou abandonado. Faz a pergunta e a repete, mas não desconfia nem do poder nem da fidelidade de Deus. Que questionamento temos diante de nós? Por que me desamparaste? Temos de enfatizar cada palavra desta mais triste de todas as declarações. Porque qual foi a causa de fato estranho ao ponto de Deus abandonar o próprio filho de tal momento e em tal apuro? A causa não estava nele. Então por que fui abandonado? Tu, que é o pronome oculto, posso entender porque o traidor Judas e o tímido Pedro me teriam abandonado, mas tu, meu Deus, meu amigo fiel, como pudeste me abandonar? Isso é a pior de tudo, pois, pior que todas as coisas juntas, o próprio inferno reserva as chamas mais vorazes para as pessoas que as separam de Deus. O teu filho inocente, obediente e sofredor, por que tu me deixaste perecer? Me desamparaste? Se tu tiveste me castigado, eu suportaria, porque a tua face estaria brilhando. Mas me abandonar completamente, porque a ação foi consumada. O Salvador estava sentindo os efeitos terríveis do abandono quando fez a pergunta. Ocorreu de fato, mas como é misterioso. Não foi a ameaça de abandono que fez a grande segurança clamar em voz alta, pois ele era verdadeiramente que foi abandonado. Uma visão do eu, vista pela penitência e de Jesus na cruz, vista pela fé, esclarecerá melhor a questão. Que Jesus foi abandonado porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? O homem de dores orava até ficar sem voz, só podendo agora emitir suspiros e gemidos, como fazem os homens quando estão extremamente doentes, e uivos e bramidos, como fazem os animais mortalmente feridos. A que extremo de aflição nosso mestre foi levado, que clamores e lágrimas fortes foram esses os que deixaram muito rouco para falar. Como deve ter sido angustiante descobrir o seu amado e confiável Pai em posição longínqua, não auxiliando nem ouvindo a oração. Este era bom motivo para fazer com que Jesus branisse, mas havia uma razão para tudo isso. Bom motivo para saber muitos que confiam em Jesus como seu substituto. Segundo verso.
Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de dia, de noite e não tenho sossego. O fato de as nossas orações não serem ouvidas não é algo novo, pois Jesus já passou por isso antes de nós. Observemos que ele ainda manteve a crença em Deus e ainda clamou, Deus meu. Por outro lado, a fé não o deixou menos inoportuno, porém, em meio à expressão e à pressão e horror daquele dia tenebroso, que Jesus continuou a clamar, da mesma forma que no jardim do Getsêmani. Ele agonizava ao longo da noite escura. O nosso Senhor continuou orando mesmo que a resposta consoladora não vinha. Ele nos deu o exemplo de obediência às próprias palavras, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, conforme Lucas 18:1. Não há luz do dia que seja excessivamente brilhante, nem de meia-noite que seja muito escura para orar. Da mesma forma, não há demora ou negação, por mais dolorosa que seja, que nos leve a reprimir a súplica inoportuna. Terceiro, porém tu és santo que habita entre os louvores de Israel. Por mais que as coisas estejam más, não há mal em ti, ó Deus. Somos muitos propensos a pensar e falar duramente de Deus quando estamos sobre sua mão aflitiva. Contudo, este não é o procedimento do filho obediente. Ele reconhece muito bem a bondade do Pai para permitir que as circunstâncias exteriores caluniem o caráter divino. Não há injustiça com o Deus de Jacó. Ele não merece reprimenda. Que ele faça o que fazer, ele será louvado e reinará entronizando entre os cânticos do seu povo escolhido. Se a oração ficar sem resposta, não é porque Deus é infiel, mas por algum outro bem e razão importante. Se não pudermos identificar razão para a demora, temos de deixar o enigma sem solução, mas não devemos insultar a Deus a fim de fujar uma resposta. Enquanto a santidade de Deus está no grau mais alto, reconhecido e adorado, o orador aflito neste versículo se maravilha que o Senhor pudesse abandoná-lo e ficar calado aos seus clamores. O argumento é, tu és santo. Por que é que tu desconsideras o teu santo nesta hora de angústia? Podemos não questionar a santidade de Deus, mas podemos discuti-la e usá-la como argumento em nossas petições. Verso 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Esta é a regra de vida com toda a família escolhida. 3 vezes é mencionado que eles confiaram. Nunca deixaram de confiar, por isso fazia parte da própria vida. Eles venceram, pois tu os livraste. Por todos os seus dilemas, dificuldades e desgraças, a fé lhe trouxe salvamento clamando ao seu Deus. Mas no caso de Nosso Senhor, era como se a fé não trouxesse ajuda do céu. Só ele de todos os que confiaram tinham de ficar sem livramento. A experiência dos outros santos pode nos servir de grande consolamento quando estivermos em águas profundas, se a fé estiver segura de que o livramento obtido por eles também será nosso. Mas quando sentimos o que estamos afundando, é pouco consolador saber que os outros estão nadando. O nosso Senhor apela aos antigos procedimentos de Deus com seu povo, como razão para que ele não seja deixado só. Este é mais um exemplo para nós do nosso uso hábil da arma de toda oração. O emprego do pronome plural nossos mostra como Jesus era um com o seu povo, até mesmo quando estava na cruz. Nós dizemos, Pai, nosso que está nos céus, Mateus 6:9. E ele evoca nossos pais por quem entramos no mundo, embora quanto à carne ele não tivesse pai. Verso 5. A ti clamaram e escaparam, e te confiaram e não foram confundidos. É como se Jesus tivesse dito, como é que sou deixado sem socorro em minha aflição extrema, enquanto todos os outros são ajudados? Podemos lembrar ao Senhor as beneficências que ele fez ao povo e suplicar que faça o mesmo conosco. Esta é uma verdadeira luta, aprendemos a arte. Observemos que os santos de antigamente clamaram e confiaram que nas nossas dificuldades temos que fazer o mesmo. O resultado invariável que era que eles não foram envergonhados pela esperança, pois a livramento veio no devido tempo. Esta mesma porção feliz também será nossa. A oração da fé faz a ação quando nada mais faz. Maravilhemo-nos quando vemos Jesus usando os mesmos argumentos que nós, imenso em aflição, muito mais tremendas que as nossas. Verso 6. Mas eu sou verme, não homem. Este versículo é um milagre em linguagem.
Como pode o Senhor da Glória ser levado a tal humilhação, a ponto de ser mais baixo não só em relação aos anjos, mas também em relação aos homens? Que contraste entre eu sou e sou um verme! Contudo, essa natureza dupla se achava na pessoa de nosso Senhor Jesus ao sangrar na cruz. Ele se sentiu comparável a um verme fraco, impotente e indefeso, passivo ao ser esmagado e despercebido, ao desprezado por aqueles que pisam nele. Ele escolhe a mais fraca das criaturas, que é totalmente carne, e se torna, quando pisado, em carne deformada e tremente, completamente destruída de força exceto para sofrer. Esta é uma verdadeira semelhança a ele, quando o corpo e a alma se tornaram uma massa de miséria, a própria essência da agonia nas dores laciantes e agonizantes da crucificação. O homem, por natureza, não passa de verme, mas o nosso Senhor se põe até mesmo debaixo do homem, por causa do desprezo de que foi alvo e da fraqueza que sentiu, acrescentando: e não homem. Os privilégios e bênçãos que pertenciam aos pais, ele não podia obter enquanto estivesse abandonado por Deus, e atos comuns de humanidade não lhe foram permitidos, porque foi rejeitado pelos homens. Ele foi proscrito da sociedade da terra e excluído do sorriso do céu. Como o Salvador se esvaziou completamente de toda a glória e tornou-se sem reputação por nossa causa. Ó pobre dos homens, o alvo e gracejo comum dos homens, um apelo pejorativo para eles, o divertimento da população e o desdém dos governantes, o poder cáustico do opróbrio para aqueles que o suportam com paciência, ainda que cause dor. E desprezado pelo povo. A voz do povo era contra Jesus, o próprio povo que outrora o teria coroado, agora o desprezava. E aqueles que foram beneficiados por cura, zombaram dele não nas aflições que sofria. O pecado é digno de toda repreensão e desprezo, e por isso Jesus, o portador dos pecados, foi entregue para ser tratado assim de forma indigna e vergonhosa. Versos 7 e 8. Todos os que vêm zombam de mim. Leia a narrativa evangelística do ridículo suportado pelo crucificado, e depois considere à luz desta expressão como ele foi afligido. O ferro entrou-lhe na alma, o escárnio tem por descrição distintiva a crueldade. Os escárnios suportados pelo nosso Senhor Jesus eram do tipo mais cruel. O ridículo desdenhoso de nosso Senhor foi universal. Todos os tipos de homens eram unânimes na risada insignificante, competindo entre si nos insultos. O sacerdote e o povo, judeus e gentios, soldados e civis, uniram-se na zombaria, exatamente no momento em que ele estava prostrado em fraqueza e prestes a morrer. Com que ficaremos mais maravilhados? A crueldade dos homens ou o amor do Salvador que sangrava? Como podemos reclamar de ridículo depois deste ato de amor? Estendem os beiços e meiam a cabeça. Estes eram gestos de desprezo. O nosso Senhor paciente suportou arquejos, risadas, balanços de cabeça, estendimento língua e outro modo de derisão. Os homens faziam caretas para aquele diante de quem os anjos inclinavam rostos e adoram. Os sinais mais baixos de desgraça que o desdém poderia inventar foram lançados maldosamente contra Jesus. Fizeram trocadilhos com as suas orações, tema de risada com seus sofrimentos, e o desdenharam totalmente. Herbert canta sobre o nosso Senhor dizendo: lágrimas de vergonha minha alma, meu corpo minhas feridas, cravos afiliados o perfuraram, todavia mais afiados do que confundem repreensões que são livres. E quanto estou preso, já houve dor como a minha? Dizendo: confio no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. O insulto é cruelmente apontado para a fé do sofredor em Deus, que é o ponto mais delicado da alma do homem bom. A própria menina dos olhos, eles devem ter aprendido a arte diabólica do próprio Satanás, porque tinha rara perícia nisso, de acordo com Mateus 27, versos 39 ao 44. Houve 5 formas de insulto lançadas contra o Senhor Jesus. Este escárnio em especial é mencionado neste salmo porque é o mais amargo de todos. Tem uma ironia mordaz e sarcástica que lhe dá um veneno peculiar. Deve ter atormentado o homem de dores até a mandíbula quando passamos por tormento semelhante.
Lembremo-nos dele, que suportou tal contradição de pecadores contra si mesmo, e seremos consolados. Lendo este versículo, estamos prontos, como Trump, a perguntar: essa é uma profecia ou uma história? Pois a descrição é muito exata. Não percamos de vista a verdade que foi involuntariamente proferida pelos zombadores judeus. Eles mesmos são testemunhas de que Jesus de Nazaré confiou em Deus. Então, por que lhe foi permitido morrer? O Senhor outrora livrará os que outra hora os seus fardos nele. Então, por que este homem foi abandonado? Oh, que ele tivesse entendido a resposta. Note também que o gracejo irônico, pois nele tem prazer. Era verdade. O Senhor tinha prazer no seu Filho querido, quando Jesus foi achado na forma de homem e foi obediente até a morte. Deus ainda tinha prazer nele, o Senhor tem prazer nele, mas mesmo assim o fere. Ele lhe é muito agradável, mas o mata. Verso 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre. A providência bondosa preocupa-se com a cirurgia da ternura em cada nascimento humano. O Filho do Homem, que foi maravilhosamente gerado pelo Espírito Santo, foi de maneira especial assistido pelo Senhor quando nasceu de Maria. A pobreza de José e Maria, longe dos antigos e de casa, os levou a ver a mão carinhosa de Deus no parto seguro da mãe e no nascimento feliz do filho. Esse filho que agora luta a grande batalha da vida, usa a misericórdia da sua natividade como argumento com Deus. A fé encontra armas em todos os lugares. Para aqueles que desejam crer, nunca faltará razões. O que me preservaste, estando ainda os seios de minha mãe, foi o nosso Senhor crente desde menezinho. Ele foi um desses bebês de cuja boca foi ordenado força. É o que parece, neste caso, que argumento a favor de ajuda. Todo crente nos dá consolo peculiar em nossas provações, pois aquele que nos amou quando éramos crianças é mais que fiel para não nos abandonar em nossa vida de adulto. Certos estudiosos dão ao texto o sentido de: o que me deste motivo para confiar, guardando-me. Com certeza houve uma providência especial que guardou a infância do nosso Senhor, que fugia de Herodes, dos perigos da viagem e dos males da pobreza. 10º versículo. Sobre ti fui lançado desde a madre. Ele foi recebido primeiro nos braços do Todo-Poderoso, como nos braços de um pai amoroso. Então, esse é um doce pensamento. Deus começa a cuidar de nós desde os primeiros instantes de vida. Somos balançados sobre o joelho da misericórdia e afogados no colo da bondade. No berço somos cobertos pelo amor divino e nos nossos primeiros passos são guiados pelo seu cuidado. Tu és o mesmo Deus desde o ventre da minha mãe. O salmo começa com Deus meu, e neste versículo o clamor é repetido, insistindo nos seus primeiros dias, que nobre perseverança de fé, pois continua suplicando com santa ingenuidade de argumento. Nosso nascimento foi o período mais fraco, com santa ingenuidade de argumento. Se formos guardados pela ternura onipotente, não temos motivo para suspeitar que a bondade divina venha nos falhar agora. Aquele que foi o nosso Deus quando saímos da nossa mãe, estará conosco até que voltemos à terra-mãe e impedirá que morramos na barriga do inferno. Não te alonges de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Como a água que derramei, todos meus ossos se desacoplaram. O meu coração é como cerca e derreteu-me dentro de mim. A minha força se secou como um saco, e a língua que se me peca ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles vêm-me e contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lança a sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não me alongues de mim, força minha. Apressa-te e socorre-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim. Ouve-me desde as pontas dos unicórnios. O crucificado filho de Davi continua derramando a sua petição em oração. Precisamos de muita graça para que, enquanto lemos, tenhamos participação nos seus sofrimentos. Que o Espírito bendito nos conduza a uma visão clara e comovente das aflições de nosso Redentor. Verso 11. Não te alongues de mim,
Esta é a petição pela qual ele usava tantos e variados argumentos fortes. A sua grande aflição era que Deus o abandonara, e a sua grande oração é que ele estivesse perto. Um senso vívido da presença divina é uma firmeza poderosa para o coração em tempos de angústia, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Há dois pois, o segundo foi traduzido no original, pois é a mesma palavra, como se a fé estivesse dando duas batidas na porta da misericórdia. Esta é uma oração poderosa que está cheia de razões santas e argumentos ponderados. A proximidade da angústia é forte motivo para buscarmos a ajuda divina. Isso move o coração do nosso Pai Celestial, trazendo a sua ajuda. É glória sua, e Ele será a nossa ajuda, bem presente nas tribulações. O nosso substituto teve angústia no mais profundo do seu coração, porque ele disse: as águas entraram até minha alma. Salmo 69:1. Então poderia muito bem dizer: não te alongues de mim. A ausência de todas as outras ajudas é outro argumento revelador. No caso de Nosso Senhor, ninguém poderia ou iria ajudá-lo, pois era necessário que ele pisasse sozinho no lagar. Pois um agravamento doloroso ver que todos seus discípulos o abandonaram e que aqueles que o amavam e lhe tinham amizade ficassem longe dele. Há certa temeridade na falta absoluta de amigos, que trazida a mente humana, porque o homem não foi feito para estar só, sendo como um membro amputado quando tem que suportar a solidão de coração. Verso 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Os poderosos na multidão são descartados pelos olhos chorosos da vítima. Os sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus, reis e capitães vociferavam em volta da cruz como animais selvagens. Alimentavam-se nas pastagens ricas e solidão de Baçã. Inocente, andavam com passos pesados e empurravam as raivas ao redor de Jesus Cristo, querendo escorná-lo até a morte com crueldade. Imagine o Senhor Jesus como um homem desamparado, desarmado e nu, lançado no meio de uma maneira de bois selvagens enfurecidos. Eram butrais como touros, muitos e fortes, e o menosprezado estava totalmente só e pendurado nu em uma cruz. A sua posição lança grande força na petição séria: não te alongues de mim. Verso 13. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como canibais famintos, eles abriram a boca blasfema, como se estivesse a ponto de tragar o homem a quem destetavam. A raiva não saía suficientemente rápido pela abertura que bocejam. Como leões que rugem, eles uivavam a fúria querendo despedaçar o Salvador. Como animais selvagens comem vorazmente a presa. A fé de Nosso Senhor deve ter passado o mais severo conflito quando ele se achou abandonado às misericórdias cuidadosas dos maus. Contudo, saiu vitoriosa por intermédio da oração. Os mesmos perigos aos quais ele foi exposto foram usados para dar superiormente às suas petições. Verso 14. Dissimulando-se dos inimigos, o Nosso Senhor descreve a sua condição pessoal em linguagem que faz verter lágrimas em todos os olhos amorosos. Como água me derramei, e ele foi totalmente consumido como água derramada na terra. O coração falhou e não era mais firmeza que água corrente. O seu ser foi feito um sacrifício, como uma libertação derramada diante do Senhor. Há muito eles foram a fonte de lágrimas. No jardim do Getsêmani do seu coração verteu suor, e na cruz ele rompeu o sangue. Jesus derramou a força e o espírito, de forma que foi reduzido ao mais fraco e exaurido estado. E todos os meus ossos se desconjuntaram, como se ele estivesse estendido no suplício da roda. Não é mais provável que a fixação das mãos e pés e o rangido ocasionado pela fixação da cruz na terra podem ter deslocado os ossos do Senhor crucificado? Se a referência não é isso, temos de recorrer à expressão da fraqueza extrema que o ocasionaria o relaxamento dos músculos e uma sensação geral de separação por todo o sistema. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A debilidade excessiva e da intensa dor fizeram-lhe que se comparasse com a cera derretida pelo calor. A liturgia grega usa a expressão: os teus sofrimentos desconhecidos. E faz sentido.
Fogo da ira de Todo-Poderoso teria consumido nossa alma para sempre no inferno. Não era fácil suportar como substituto o calor de uma ira tão justamente terrível. Gil observa sabiamente. Se o coração de Cristo e o leão da tribo de Judá derreteu-se, que coração pode suportar o ser forte quando Deus irado lida com ele? Versículo 15. A minha força se secou como um caco. O texto descreve a mais completa debilidade. Jesus se compara a um pedaço quebrado de cerâmica ou vaso, cozido no fogo até a última partícula de umidade ser expelida no barro. Não há dúvida de que um alto grau de queimação febril afligiu o corpo de nosso Senhor. Toda sua força se secou nas tremendas chamas da justiça vingadora, exatamente como o cordeiro pascual era assado no fogo. E a língua se me pega ao paladar. Sede e febre colocaram-se a língua do céu da boca. Secura e uma viscosidade horrível lhe atormentaram a boca, de forma que ele mal podia falar. E me puseste no pó da morte. Atormentado desta maneira em cada parte do corpo, ao ponto de sentir-se dissolvido em átomos a cada átomo, cheio de aflição, o preço total da nossa redenção foi pago. Nenhuma parte do corpo ou da alma do nosso fiador escapou de sua parcela de agonia. As palavras podem apresentar Jesus como tendo lutado com a morte até que rolou no pó com a anatomista. Vejam a humilhação do Filho de Deus. O Senhor da Glória baixa-se ao pó da morte. Entre as relíquias pobres da mortalidade, Jesus deixa-se rebaixar e hospeda-se. A versão do Bispo Manto, dos versículos precedentes, é conveniente. Derramando como água até esta minha constituição física, os meus ossos começam a separar-se, como cerca que sente a chama penetrante. Dentro de mim derrete o meu coração. Os meus tendões secos atrofiam-se fracos, como os cascos de louça, secos e mortos. Coloca-se aos maxilares a minha língua ardente. O pó da morte é minha cama. Temos de entender que cada item desta descrição é triste, é o Senhor Jesus fazendo súplica insistente por ajuda divina. Assim teremos uma ideia bastante clara da preservação na oração. Pois me rodearam cães. Ele destaca a multidão mais ignóbil, que ainda que menos forte que os líderes brutais, não era menos feroz, pois uivavam e latiam, como cães imundos e famintos. É comum os caçadores cercarem a caça, fechando gradualmente o círculo em torno dela em um anel cada vez mais estreito de cães e homens. Este é o quadro que temos diante de nós. No centro temos não Antíope, ofegante, mas um homem que está perdendo sangue e desfalecendo, e ao redor estão as desgraçados enfurecidos que o acosam para matá-lo. Temos aqui a coça da manhã, de quem o salmo tão lastimosamente canta, caçando por cães sanguinários aviados para derrotá-lo. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Versículo 16. Assim o povo judeu foi excomungado, o que se chamava o ajuntamento de justo. Foi exatamente pelos seus pecados, marcados na testa como ajuntamento do malfeitor. Esta é a única ocasião em que confessa a igreja de Deus se tornaram sinagogas de Satanás, perseguindo o santo e justo. Transpassaram-me as mãos e os pés. De forma alguma estas palavras se referem a Davi, ou a quem quer que seja, senão a Jesus de Nazaré, o outrora crucificado, mas hoje o exaltado Filho de Deus. Faça uma pausa, querido leitor, para ver as feridas do teu Redentor. Verso 17. Jesus estava tão magro por conta do jejum e sofrimento que disse: poderia contar todos os meus ossos, podia contar e recontá-los. A postura do corpo na cruz, segundo pensa o bispo Home, faz a carne e a pele incharem tanto o ponto de tornar os ossos visíveis, de forma que podiam ser enumerados. O zelo da casa do Pai o devorou. Como bom soldado, eles suportaram as dificuldades. Que cuidemos menos do prazer e comodidade do corpo, mas dos negócios do Pai. É melhor contar os ossos de um corpo emagrecido que ocasionar magreza à alma. Eles vêm e me contemplam. Olhos profanos contemplaram de forma insultante a nudez do Salvador. Choraram a sensibilidade sacra de sua alma santa. A visão do corpo agonizante devia ter gerado a simpatia das multidões, mas só aumentou a hilaridade selvagem, enquanto observavam com satisfação cruel e perversa a desgraça do crucificado
Envergonhemo-nos da natureza humana e choremos em solidariedade com a vergonha de nosso Redentor. O primeiro Adão nos deixou a todos nus, mas o segundo Adão ficou nu para que vestisse a nossa alma. Verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. As roupas dos executados eram, na maioria dos casos, gratificações dadas aos executores, mas não era frequentemente lançarem sorte sobre a divisão do espólio. Este incidente mostra na clara que Davi, em visão, viu o dia de Cristo e confirma que o homem de Nazaré é a pessoa de quem os profetas falaram. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Aquele que deu sangue para nos limpar, deu as roupas para nos vestir. Como diz Neil Christoph News, este precioso Cordeiro de Deus entregou o toção de ouro por nós. Cada detalhe das aflições de Jesus está registrado aqui no tesouro da inspiração e embalsamado no âmbar do cântico sagrado. Temos de aprender a estar muito atentos em tudo que diz respeito ao nosso amado e pensar muito sobre tudo que tem ligação com ele. Notemos que o vício de jogar e de tudo mais deturpar, pois se os homens o praticavam até mesmo ao pé da cruz, enquanto eram borrifados com sangue de crucificado. Não há cristão que suporte o chocalho dos dados quando pensa nisso. Verso 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. A fé invencível retorna à carga e usa o mesmo expediente, a saber, a oração importuna. Ele repete a petição tão comovemente feita. Ele não quer nada mais que o seu Deus, mesmo nessa situação extremamente baixa. Ele não pede a presença mais confortável ou mais próxima de Deus, pois se contenta em Ele e não está longe. Os humildes pedem presa diante do trono. Força minha, apressa-te e socorre-me. Casos difíceis precisam de ajuda oportuna. Quando a necessidade o justifica, podemos ser urgentes com Deus quando é o tempo e clamar. Apressa-te, mas não façamos por má intenção. Observe como no último grau de fraqueza pessoal, ele clama ao Senhor de força minha. Seguindo este paradigma, o crente pode cantar, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Verso 20. Livra a minha alma da espada. Por espada, Jesus quer dizer a ruína que como homem ele temia. Ou talvez buscasse ser salvo dos inimigos que o cercavam, que empurravam a espada afiada e mortal contra ele. O Senhor dissera: ó espada, ergue-te. E agora, pelo terror desse espada, o pastor de bom grado seria liberto, assim que a justiça visse adequado. E a minha predileta da força do cão. Por predileta, queria dizer a minha alma, a vida que é muito querida para todo homem. No original hebraico, consistia a minha única, sendo a nossa alma querida, porque é nossa única alma. Fizesse todos os homens de sua alma a predileta, mas muitos a tratam como se não valem tanto quanto o lado das ruas. O cão pode significar Satanás, esse cébreto, esse vira-lata maldito e amaldiçoado. Ou então se trata do grupo dos inimigos de Cristo, que em numerosos eram tão unânimes como se fossem um, e de como de acordo procuravam despedaçá-lo. Se Jesus clamou por ajuda contra o cão do inferno, muito mais nós, que significa cuidado com o cão, pois o seu poder é grande e só Deus pode nos livrar. Quando ele sacudir a cauda para nós, não nos coloquemos ao seu alcance. Quando ele vá contra nós, lembremos-nos de que Deus o seguirá com correntes. Verso 21. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Tendo experimentado o livramento no passado dos grandes inimigos que eram fortes como unicórnios, o Redentor profere o último clamor por salvamento da morte, o qual é importunoso e feroz como o leão. Esta oração foi ouvida e a escuridão da cruz saiu. A fé, por mais que seja extremamente açoitada e até mesmo lançada para baixo dos pés dos inimigos, no final das contas recebe a vitória. Foi assim com a cabeça e assim será com cada um dos membros. Temos vencido o unicórnio, derrotaremos o leão e tomaremos do leão e do unicórnio a coroa.